Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, dia 2 de março. Ele conhece você. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Livro de João capítulo 1 versículos 1 e 2. Quando lemos essa passagem do Evangelho, fica muito claro para nós que Jesus estava presente ao lado de Deus Pai desde a criação do mundo. Deus criou a terra para exibir a sua perfeição, o seu cuidado e o seu amor à humanidade. Somos criados por Ele e dele, por mais que o opositor tente distorcer e nos distanciar dessa verdade. Deus é zeloso com a sua criação, e a obra feita por suas mãos é perfeita. Certa vez, eu estava num encontro na prefeitura municipal da minha cidade e uma pessoa, sabendo que sou pastor, disse-me de forma muito ousada que Deus não conhece todos os nossos problemas, tampouco conhece a nós. Naquele momento, usei de muito cuidado com as minhas palavras ao responder-lhe, pois outras pessoas à nossa volta pararam o que estavam fazendo justamente para ouvir a minha resposta. Eu lhe disse para olhar para as suas mãos e observar atentamente suas digitais em seus dedos. Afirmei que não há nenhuma outra pessoa na face da terra que possuísse uma digital igual à dela, nem mesmo seus parentes mais próximos. E complementei, dizendo, se Deus teve a capacidade de nos fazer cada um com uma digital específica, será que Ele não nos conhece por completo? Naquele momento, aquela pessoa se convenceu de que temos um Deus que nos conhece por inteiro. Talvez você já tenha duvidado de que Deus realmente conhece sua vida e sabe o que você está passando. Quero lhe afirmar que, além de conhecer você, Ele o escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o que você está passando. Grandes são os planos dele para a sua vida. Frase do dia: a vitória de amanhã começa com a escolha de confiar em Deus hoje. Leitura bíblica, livro de Marcos capítulo 7. Palavra-chave: identidade. Marcos capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntarão-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E, chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens
saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pode esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra: vai, o demônio já saiu de tua filha. E, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lós proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!